Olá! Se você está pesquisando sobre rotina do sono do bebê, com certeza está sendo amedrontada pela seguinte frase: associações negativas do sono. Assustou por aí? Eu tinha tanto medo de viciar a minha filha em dormir mamando, balançando no chupeta, no colo dos outros, no carrinho, no sling. Era tanto medo de causar associações negativas do sono que a sensação que eu tinha é que aquela criança ia dormir daquele jeito até os 15 anos. Eu sei que nos dias mais difíceis, quando a gente já não sabe mais o que fazer, a gente pensa que nada mais vai funcionar, que aquilo não vai resolver. E você vai mesmo ter que carregar seu bebê até 15 anos no colo para ajudar a dormir. Então hoje, bora desmistificar esse assunto? Sem terror, sem medo. Demorei pra falar a palavra porque é difícil, né? A minha língua não facilita. Desmistificar. Olá! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, eu estou sempre trazendo uma forma de viver a maternidade com inteligência. E hoje eu tô achando que eu tô com a língua mais presa que o normal. Mas é porque eu tenho feito poucos vídeos. Final do ano, dezembro, ano novo tá chegando. A gente tá um pouco mais acomodado e eu acho que eu perdi a prática. E a prática de falar também, tô achando. Então, bora falar sobre associações do sono, associações negativas, positivas do sono de forma sincera. Sem esse terror todo de, meu Deus, isso é uma associação negativa, você não está ajudando seu bebê a aprender a dormir, tá bom? Vou jogar real pra vocês, e essa real vocês só encontram no meu canal. A primeira coisa que você precisa entender é, quando os bebês vão ficando sonolentos, eles começam a sentir um certo incômodo, uma pressão na cabeça e tal, e eles vão ficando perdidos, porque nós também sentimos isso. Mas o que a gente faz? Vai deitar ou dormir, ou então a gente pensa, né, não pode dormir, mas a gente pensa, cara, eu tô com sono, eu tô assim porque eu tô com sono. Mas eles não conseguem entender isso. Eles, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? O que é isso? Eu vou morrer? O que é isso? O que está acontecendo? Essas são as sensações que o bebê tem naquele momento. Se ele pudesse falar, eu tenho certeza que ele estaria falando isso. As sensações, elas são aquelas bem parecidas, só que eu acho que um pouco mais intensa, por eles serem bebês e tá tudo muito novo, né? Eu acho que essas sensações neles são mais intensas do que nós mesmos. O olho pesado, aquelas piscadas mais lentas, uma cabeça pesada, vem uma pressão no ouvido, eles começam a sentir isso. Você começa a visualizar neles. Eles começam a balançar a cabeça para o lado, eles tentam, como eles não conseguem fazer o que a gente faz, né, com a mão, eles ficam esfregando, assim, às vezes eles esfregam a cabeça no lençol, o travesseiro, no nosso ombro, ou alguns já conseguem esfregar a mãozinha no ouvido. Aí você vai ver essas piscadas mais lentas, mas em contrapartida, quando eles estão vendo que tem alguma coisa errada, eles também dão uma regalada no olho. Eles ficam tentando segurar ao máximo aquilo, então eles arregalam e eles ficam olhando para cima, assim, como se estivesse olhando para um ponto fixo. A gente tá segurando aqui, né? Aí eles começam a olhar ali para um ponto fixo, tentando segurar o olho bem aberto para se manter acordado. Isso aí são os sinais de sono, você já tem que ficar alerta e ajudar seu bebê a dormir. Não deixe essas sensações se prolongarem em um local externo, com luzes, com pessoas, senão o choro, o escândalo, o desespero vai acontecer. E aí, nós temos que pensar na nossa cabeça, na cabeça de muitos, ele tá lutando contra o sono, ele tá meio que se desafiando, desafiando a mãe, desafiando a família, mas na verdade o bebê é um ser humano no estado mais inicial. O bebê é o estado inicial do ser humano, é a coisa mais primitiva. E no seu estado mais primitivo, o que a gente precisa fazer? Lutar para sobreviver, que é o que os bebês estão fazendo desde que eles nascem. Parece uma loucura, tudo que eles fazem parece assim, que a gente vai morrer a qualquer momento, de tanto cansaço de tentar ajudá-los ali, mas eles só estão lutando pela sobrevivência. E aí eles começam a sentir essas coisas e eles não sabem o que fazer, né? Eles ficam perdidos. Se você deixar chegar muito todos esses sintomas, porque ele começa a sentir uma coisinha ali, né? Começa a sentir uma cabeça pesada, uma piscadinha mais lenta. Então já é um sinal de sono, já é hora de dormir. Mas se você for avançando, a pressão no ouvido aumenta, a piscada, e ele tenta manter o olho mais aberto, ele tá com a cabeça muito incomodada, esses sintomas estão aumentando e ele não está indo dormir, ele entra no estado de muito alerta, de se manter acordado o máximo possível, porque ele não sabe o que é aquilo, e ele pensa que aquilo ali são sensações de que vão acabar com a sua sobrevivência, sendo o mais claro possível. Por isso, rotina é tão importante. Eu falo melhor sobre isso, para ajudá-la a entender onde você pode estar errando na rotina de sono do seu bebê,
no link do cards aqui de cima e também vou deixar nas descrições embaixo sobre o assunto. Rotina e repetição são muito importantes. Parece besteira, mas não é. E assim, por mais que eu ache assim, nossa, mas é tão óbvio que rotina é importante, mas toda vez que eu converso com alguém que tá cuidando de bebê, ela não, por mais que ela saiba que é importante, ela acaba priorizando outras coisas, né? Porque é tudo muito difícil. E aí ela acaba priorizando, não tô conseguindo manter uma rotina, então tô deixando ele se dormir quando ele quer, deixar ele chegar no seu estado e adormecer, porque tá muito difícil para mim manter uma rotina. É difícil no início, mas a partir do momento, a rotina parece uma prisão no início, parece que você não vai ter mais vida, mas ela liberta no final. Então você repete todos os dias, mesmo que difícil, você vai mantendo, que uma hora ela liberta. Mas no início é difícil mesmo. Parece impossível, parece que você não vai conseguir. Mas você vai, eu confio em você. Eu tinha parado um pouco de falar sobre rotina, porque eu achava assim, nossa, muito óbvio, não tem, ninguém mais quer saber disso. Mas não é, né? Todo mundo quer saber como melhorar, onde tá errando, encontrar esses pontos. Então eu vou trazer bastante o assunto de rotina de uma visão mais verdadeira e leve, né? Porque o que a gente encontra por aí é alguém ditando regras, ou uma pessoa falando, deixa o bebê se resolver, deixa que ele se resolve. Eu só encontro esse oposto, e não é assim. Existe uma rotina do lado do meio, que é o que a gente prega aqui. E aí, onde é que entra essas associações, que era o assunto do vídeo? As associações, elas vão entrar agora. O bebê, quanto mais novo ele estiver, mais ele vai estar nesse estado primitivo dele, pela sobrevivência, então mais ele vai lutar contra o sono, arregalar o olho, fazer todas aquelas sensações, sintomas que eu estava falando anteriormente. E aí, para acalmar o bebê, ele precisa de uma associação, ele precisa de aconchego, colo, segurança, porque ele não está se sentindo seguro. Então, vai ter as consultorias de sono que vão falar que ali você vai ter que ensinar seu bebê a dormir sozinho, colocar no berço, deixar chorando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Cara, pode ser que funcione com muitas, facilite muito, mas quanto mais novo o bebê está, mais ele precisa de colo e vai facilitar a sua vida. Ele precisa se sentir seguro, ele não está se sentindo seguro com aqueles sintomas. Pensa sempre isso. Ele está achando que tem alguma coisa errada com ele. Então você vai ter uma associação, sim, porque as coisas que trazem segurança para ele. O que vai trazer segurança para ele? É um colo, é o balançar, que vai lembrar como ele estava no útero, é mamar, é uma mamadeira, é uma chupeta, é um paninho no rosto, uma música do útero que funciona, né? Eu também vou deixar o link aqui. Eu tenho sons do útero para você, tô toda confusa. Um vídeo para vocês colocarem dos sons do útero, que quando os bebês estão nesses primeiros meses, é importante, depois muda o som. Tem som de água, som de chuveiro, outras formas de sons, que é os barulhos que ajudam o bebê a dormir, vão facilitar. No início, o barulho do útero, e depois você vai mudando. Chuveiro, chuva, água, essas coisas, tá? Isso tudo são associações do sono que ajuda a acalmar, ajuda ele se concentrar naquilo ali, trazer segurança, conforto. E também, em momentos difíceis, tem o sling também. Eu sempre deixo o link do sling. Ele ajuda por causa do balanço e da posição que ele tá. Embora muitas mães tenham reclamado que não são todos os bebês que nasceram pra ficar no sling, alguns reclamam bastante. Então, né, não deu certo, passa por outra coisa. Balanço no carrinho, são essas coisas. Todas essas coisas, se você for pesquisar, estudar sobre o sono, eles vão falar, não, cancela, são associações negativas, seu bebê vai ficar dependente disso para dormir, mas não é. Não pensa assim. São etapas. Você precisa trazer segurança para ele para a hora de dormir, fazer a repetição, a rotina, segurança, conforto, para ele saber que aquilo ali vai se repetir todos os dias, mas que tá tudo bem, que ele vai acordar, e tudo vai se repetir, trazer tranquilidade. E não para de ter medo das associações negativas e passa a usá-las para facilitar a sua vida. E vai testando coisas novas, porque a partir do momento que o bebê vai crescendo, se desenvolvendo, muita coisa para de funcionar. Balançar no colo, às vezes ele vai precisar ir para a caminha dele, cheio de travesseiro ao redor, balançar o bumbum, essas coisas. A partir do crescimento dele, você tem que ficar observando as necessidades. Se ele usa chupeta, mamadeira, tem várias formas, assim. Eu
dito regras, como vocês sabem, então eu não vou dizer, não pode chupeta, não pode mamadeira. O que funcionar na sua casa. Por exemplo, eu no início só falava de sling, porque era o que funcionava magicamente aqui em casa. De madrugada, quando eu não conseguia, eu tava destruída, o Rodrigo acordava, pegava a Clara e botava no sling e ela dormia. Ele nem sequer precisava ficar arranjando leite, ela mamando, nada, botava no sling e ela dormia. Mas em muitas famílias eu falei sobre isso e elas disseram que o sling não funcionou. Então eu não posso, né? Você tem que ir testando. Mas não deixe de testar o sling nunca, porque realmente funciona. Facilita, por exemplo, na madrugada. Aqui em casa era o que me salvava, porque o bebê acorda de madrugada assustado e fica querendo mamar, colo da mãe, cheiro da mãe, não sei o quê. Aí o Rodrigo tentava ali dar uma, né, bota no sling, calor do corpo, balanço, lembrando a barriga, pronto. Quando estava na barriga, ela acalmava e dormia. E dormia mais tranquila do que quando ela adormecia comigo. Frase para colocar na vida: associar não é viciar. Por quê? Você vai observando as necessidades do seu bebê. Porque o que eu recebo muito, mensagens, tudo, meu bebê está viciado em colo. Meu bebê está viciado em mamar para dormir. Meu bebê está viciado em... que mais que eu já ouvi muito? Mamadeira de madrugada. Associar não é viciar. Você não está viciando seu bebê em nada. Você está facilitando o aconchego que ele está precisando ali para adormecer, se sentir seguro para dormir. E dessa vez eu trouxe a Maria Eloá, Cecília Meirelles está descansando, para mostrar para vocês uma dica de balanço do bebê, principalmente os bebezinhos recém-nascidos, para ajudá-los a dormir. Esse balanço, eu não sei, talvez vocês saibam, talvez vocês já tenham aprendido com mãe, com vó, com tia, com outras pessoas. Eu aprendi com a Célia, que trabalhou aqui em casa, que me ajudou com a Clara desde o início. Minha mãe, ela cuidou da gente sozinha, né? Não tinha ninguém aqui, ela veio pra cidade sozinha, ela e meu pai, ela cuidou de mim e do meu irmão. Só que foi um negócio tão traumatizante pra minha mãe fazer isso, que ela simplesmente apagou da memória dela. Eu lembro de infância da minha mãe conversando com as outras mães e ela não sabendo contar as experiências dela com a gente, bebê, porque eu acredito que ela tenha... Ela se dedicou muito, minha mãe sempre foi uma mulher muito, totalmente, 100% dedicada aos filhos e zero pra ela, né? E eu acho que ela deu tudo de si, e depois que passou essa fase, ela esqueceu. Então, quando a minha filha nasceu, ela lembrava de pouca coisa, assim. Depois que o sufoco ali dos primeiros meses foi passando, ela foi lembrando, eu fazia assim, assim, assim. Enfim, esses primeiros detalhes eu fui observando, e eu aprendi com a Célia. Porque eu balançava assim, ó, ela para dormir, e dependendo do meu desespero ou do desespero da bebê, eu balançava mais rápido, eu andava de um lado para o outro, tentava fazer o balanço o mais rápido possível, para ver se ela dormia, e aí, sabe, assim, causava aquele desespero, aquela coisa, eu não conseguia, às vezes eu balançava na cadeira, né, ficava balançando na cadeira, e aí, eu comecei a observar a Célia, quando ela estava em casa, ela pegava ela. E o pior, eu nunca consegui fazer dormir em área externa, tipo na varanda, na sala, e ela sempre conseguia. Ela pegava ela, colocava aqui a mão no bumbum, e ela ficava assim, ó. Esse balancinho, ó. Eu não sei se eu tô olhando aqui para ver se vocês conseguem ver. É um negócio que ela balançava só esse braço aqui, assim, e batendo no bumbum. Uma coisa muito, muito leve, devagar, que trazia a calmaria. Às vezes ela cantava, ou às vezes ela só ficava assim, sentada. E aí, às vezes ela ficava... Precisei espirrar. Às vezes ela ficava assim, ó, só sentada. Eu nunca conseguia fazer dormir, principalmente recém-nascido, novinho, sentada. E ela ficava assim, balançando, sentada, olhando, cantando uma música, e esse balanço bem devagarinho, assim. E ela ia acalmando e dormia. Enquanto comigo, eu tava sempre assim, ó, desesperada. Aí eu fui aprendendo, eu ia para o quarto com ela e eu ficava assim, eu balançava com um braço, às vezes eu batia no bumbum, às vezes não, nem sempre eu conseguia, nem sempre eu achava que eu fazendo funcionava, talvez a Célia, né, às vezes mudando a pessoa funcionando. Mas isso aqui, talvez você tenha aprendido, mas eu não aprendi. Então, com certeza vai ter alguém aí que não vai saber e que vai ajudar bastante. Esse movimento é um movimento tipo vibração, né? Uma vibração, assim. Não é um balanço, é uma vibração. Isso aliviava tudo, inclusive crises de cólica, lógico, né? Que crise, aquela coisa, aquela bebê tá um pouquinho incomodada. Ela saía e fazia isso e acalmava. Eu acho que o calor do corpo e a vibração, assim, acalmava, inclusive
crises de cólica. Então vocês já entenderam que encantadora de bebê mesmo era a Célia, né? Ela é ótima, cuidou de muitos bebês na vida, então ela entende muito dessa parte de acalmar bebês, muito mesmo. E eu aprendi muito com ela. Sou muito grata por isso. Mas, abrindo um parêntese aqui importantíssimo, não esqueçam, o bebê vai sempre lutar mais para se manter acordado quando ele estiver com a mãe. Talvez você não esteja conseguindo, aí você vai dar para sua sogra, para alguma desconhecida segurar o bebê e ele vai dormir em 2 minutos. E você vai se sentir a pior mãe do mundo. Mas não é, é normal. Eles dão mais trabalho para comer com a mãe e dão mais trabalho para dormir também. Uma reação assim, uma relação de querer ficar mais, aproveitar mais a mãe, brincar mais e deixar as necessidades para depois. E aí, como eu já falei, quanto mais novos bebês, de mais associações eles vão precisar, né? À medida que eles vão crescendo, eles vão conseguindo adormecer. Vocês vão acompanhando os próximos vídeos e vocês vão entender como vai ser essa evolução de ensiná-los a dormir sem precisar deixar chorando, largar no quarto, deixar para outra pessoa, alguma coisa assim. Se o seu bebê usa chupeta, provavelmente essa será a associação dele, até chegar a hora de tirar. E aí eu aconselho que você só dê essa chupeta na hora de dormir. Seja as sonecas do dia ou da noite, deixe ele sem chupeta e só dê na hora de dormir, porque quando der a chupeta, aí vai vir na hora a sensação de dormir, já que ele só usa para isso. E aí, chegando ali por volta dos 7 meses, os bebês já mudam completamente. Eles já estão comendo, eles já sentam, estão começando a engatear, alguns já estão engateando. Eles já ficam muito mais cansados, porque eles fazem muito mais coisas. A comida também, digestão da comida, tudo isso ajuda eles a dormir mais, passar mais tempo dormindo, ficarem cansados, adormecer mais fácil. O desenvolvimento do sono também, do seu cérebro, tudo, liberações hormonais, estão bem mais desenvolvidas nessa época, e aí eles estão começando a dormir. Antes disso, você já está ali fazendo alguns dos nossos treinamentos do sono, tá? Não são os treinamentos do sono por aí. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas até os 7 meses, esse bebê já vai estar dormindo no lugar dele, na cama, no berço, onde quer que seja. Já vai dormir muito mais horas. Já não vai mais precisar ficar acordando de hora em hora, precisar mamar de madrugada. Ele vai dormir mamando, mamadeira, algo do tipo, mas de madrugada ele já não vai mais estar precisando. Tanto, pode ser que um dia sim, outro não, né? Não há regras. E aí, com 7 meses, ele também já vai ter uma necessidade de adormecer fora do colo. Já não vai mais precisar ficar balançando, andando de um lado para o outro. Você vai perceber isso, que ele já vai dormir mais fácil. Então, você vai transferindo essa associação de colo, de balançar, para o berço ou para a cama, vai botando ele lá, mas mantém o seu contato com ele, carinho, e aos poucos você vai distanciando aos poucos, assim, para deixá-lo dormir sem o seu contato nele, tocando, balançando o bumbum, fazendo carinho, alguma coisa, lá para perto dos 2 anos. Até aí, ele sempre vai precisar de um carinho, um aconchego, nem que sejam de minutos, para acalmá-lo na cama ou no berço, até ele entender que chegou a hora de dormir. Clara, ela sempre me deu muito trabalho para dormir, né? Então, eu tentei várias teorias, várias coisas. No início, ela usava chupeta, ela mamava e eu balançava. Eu fazia essas 3 coisas até ela adormecer, balançando no colo. Aí ela foi crescendo, ficando mais pesada, e eu pensei, vou ficar na cadeira de amamentação, parada, com ela no meu colo, e esperar ela adormecer ali, fazendo carinho na cabeça, no rosto, cantando, algumas coisas assim, mas sem balançar mais, porque tava me deixando muito cansada. E aí, eu terminava ali, eu tava exausta. Entrei consciente de que as primeiras noites ela não ia dormir rápido, talvez demorasse um pouco mais. Apesar de que foi bem mais fácil do que a gente entra pensando. E aí, eu ficava parada com ela ali até ela dormir. E eu fiquei por meses, assim, até fui ficando ali. Como não era algo cansativo, e eu tinha uma cadeira de amamentação muito confortável que ficava no quarto dela, eu sentava na cadeira, esticava minhas pernas e deixava ela ali no meu colo. Eu não precisava mais balançar, não precisava mais fazer grandes movimentos, então eu deixava ela ir adormecendo. Ela ainda usava chupeta, que ela tirou depois dos 2 anos, né? Vocês sabem. E ela ia adormecendo. Conforme ela foi crescendo, ali para 1 ano, perto de 1 ano, né? 8, 9, 10 meses. Na hora que o sono tava batendo, ela ficava pedindo para ir pro berço. Ela apontava pro berço. Porque acho que ela queria se relaxar e já não conseguia mais no meu colo. E aí eu
entendi, ela apontou ali, eu entendi. A gente tem que estar sempre atento, que eles vão mudando as necessidades do sono a cada mês. Vai sempre fazendo pequenas alterações. E às vezes a gente fica insistindo numa coisa e na verdade eles estão precisando de outra para dormir mais rápido, sabe? São pequenos ajustes. Aí eu, pronto, botei no berço. E aí ela começou a dormir assim. Foi praticamente uma transição escolhida por ela. Mas por quê? Porque ela tinha uma rotina certa, repetitiva. Ela sabia que tinha aquela hora de dormir, chegava o horário, ela brincava durante o dia. Então, no horário de dormir, ela estava realmente cansada. Ela tinha comido, ela tinha brincado, gastado energia. E aí não tinha pra onde correr, era hora de dormir. Não existia não dormir pra ela, sabe? Até hoje não existe, então não tem essa luta. Teve a luta até ela entender, né? Lutou bastante, aí depois, entendeu? Foi. Então, vocês já perceberam que eu tenho muito a falar sobre rotina do sono, com muitas experiências, opiniões e conteúdo sobre isso, né? Se você está gostando, deixa uma curtida aqui para saber se eu estou ajudando você também. E quem sabe esse vídeo não chega em outra mãe que esteja precisando. Lembre-se de observar o seu bebê nas pequenas mudanças que vão acontecendo mês a mês, para fazer pequenos ajustes. Para, às vezes, você está insistindo numa coisa que não está mais funcionando. Aí só faz um pequeno ajuste e a rotina do sono volta a funcionar novamente. Achou que você não está conseguindo sozinha? Deixe uma mensagem aqui embaixo ou me procura no WhatsApp, quem sabe eu posso ajudá-la com isso também. Espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu sei nesse vídeo sobre e tirar o medo da associação negativa de sono, porque elas não são negativas. E até o próximo vídeo. Beijos. Eu deixei aqui do lado um link do vídeo sobre a rotina do sono para vocês entenderem onde vocês podem estar errando. Beijos e até o próximo vídeo.